Salmo de número 100. Posso ler a palavra do Senhor? Se eu puder ler, você dê um amém. Se eu não pudesse, fique calado. Amém? Diz assim o texto: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus atos com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém. Senhor Deus, usa a sua palavra agora, que ela seja certeira aos nossos corações, Senhor. Queremos ouvir tua voz, queremos aprender mais de ti, queremos sair daqui, Senhor Deus, edificados pela tua palavra, Pai. Então nos entregamos a ti. Eu me entrego agora falando e os meus irmãos ouvindo a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, a minha missão hoje aqui é tornar o nosso Deus mais belo diante de vocês. Porque eu estou convicto de que quando a gente enxerga o nosso Senhor e a gente consegue ver beleza nele e a gente consegue ter satisfação em Deus, é o que está faltando em muito crente. É aquilo que nós chamamos de satisfação em Deus. A gente olhar para o nosso Deus e estar satisfeito com o nosso Deus. A gente se alegrar no nosso Deus. Eu estou convicto de que um crente alegre é imbatível. Um crente alegre que olha para a face de Deus e o glorifica é um crente imbatível. E nós não podemos deixar a nossa adoração ser uma adoração adoecida ou uma adoração enferma. A gente tem que fazer com que a nossa adoração seja mais vibrante. A gente precisa despertar isso em nosso coração. A gente precisa olhar e perceber: eu estou de fato adorando o Senhor em espírito e em verdade? Ou eu me tornei apenas um religioso nessa minha peregrinação? Eu deixei o meu coração se conformar a uma mera religião, ou eu continuo sendo um adorador do Deus vivo? Você lembra o que Jesus falou para a mulher samaritana? Que o Pai procura adoradores. E Ele procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Essa adoração é importante para a igreja. Eu me tornei não só um adepto de uma religião, eu me tornei um adorador, porque os meus olhos foram abertos e eu contemplei o Senhor Jesus Cristo. Ainda não da forma como eu o verei um dia, mas eu já o vi suficiente para que eu cresça nele. E você também passou pela mesma coisa, pelo mesmo percurso. Então agora a gente precisa se aprofundar e conhecer mais esse Deus. Conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Irmãos, eu estou estudando um pouco mais sobre adoração, sobre a beleza de Deus, e aí eu vi o grande C.S. Lewis dizer o seguinte, que pelo fato dele ter vindo do ateísmo, ele foi um ateu muito endurecido. O C.S. Lewis era um ateu endurecido, todo ateu é, mas ele era um brabo, porque ele era um ateu inteligente. Ele era um ateu intelectual, o que torna o endurecimento do coração ainda mais sério. Porque tem gente que diz: eu não creio em Deus. Não, mas é burro, entendeu? Só falta um pouquinho de luz, só falta um pouquinho mais de conhecimento. Agora, o Lewis não, ele era um intelectual, ele era um doutor, ele tinha uma cadeira de literatura numa grande universidade e ele era ateu. Aí ele diz: quando eu me voltei para a fé, eu não tive problema com obediência. Eu não tive problema em obedecer a Deus. Eu não tinha problema com os mandamentos. Eu não tinha problema em estar frequentemente nos cultos. Eu não tinha problema com isso. Mas o meu problema, resquício do meu ateísmo, era quando eu via Deus na Bíblia dizendo: me adore. Aí ele falou: cara, mas por que ele tem que exigir adoração?
Ele começa a refletir com isso, porque era um homem inimigo de Deus, ele era um ateu. Quando ele vem para a fé, ele vem com resquício. Assim, quem é? Por que esse Deus fica pedindo oração? Por que eu leio os salmos e ele diz assim, me adore toda a terra? Como esse salmo aqui, o Salmo 100, aclame o Senhor todos os habitantes da terra. Ele lia isso aqui, mas por que o salmista está incomodado com a minha adoração? Por que ele está... Isso é um imperativo. Por que ele está mandando toda a terra adorar a Deus? Porque Deus exige adoração. Aí ele reflete mais um pouquinho, ele aprofunda e diz assim, nós detestamos homens em nossa sociedade que dependem de elogio o tempo todo. Nós detestamos, por exemplo, quando uma multidão fica lá idolatrando um político. A gente detesta isso, a gente fica com raiva quando todo mundo fica bajulando um político. Ou todo mundo bajulando o rei, ou bajulando um príncipe. Ele diz, por que esse Deus quer ser bajulado? Isso com certeza atrapalhou a adoração dele durante um tempo. Porque se você não compreende porque Deus pede adoração, você fica assim, a adoração não vai muito bem. Por que eu tenho que dobrar o meu joelho? Por que eu tenho que dobrar? Ele vai me humilhar a esse ponto de dobrar meu joelho, de uma igreja toda estar orando, de uma igreja toda estar ali adorando. Por que ele pede isso? Aí no livro dele deixa bem claro, a maioria dos cristãos vão rir do meu pensamento, porque a maioria não passou pelo que eu passei. A maioria adora tranquilamente, a maioria ora tranquilamente. Aí ele diz, mas eu vim do ateísmo. Para mim é difícil. O que aconteceu na mente desse intelectual para ele passar a adorar a Deus de verdade? Aí ele começou um processo de entendimento da adoração, o que tem ajudado muita gente até hoje. Ele morreu, se eu não me engano, em 1961, se eu não me engano, ou 63. Já tem tempo que ele morreu. Ele diz o seguinte, olha, comecei a perceber que Deus exige adoração, porque tudo que tem valor exige adoração, ou, no mínimo, elogio. Pensa comigo, irmãos, agora sou eu falando. Pensa comigo, ele dá outros exemplos. A gente não está mais numa cultura que valoriza grandes obras de arte, né? A gente está numa cultura em que valoriza o funk, por exemplo. Como é que pode? As pessoas acham o funk bonito. As pessoas gostam do funk. Quando ouvem o funk, começam a mexer o corpo. As pessoas gostam disso. E tantas outras coisas estúpidas aí. As pessoas estão gostando. A nossa cultura está caindo. Esse negócio de alta cultura a gente não tem mais. Isso está caindo. Ao invés de ler grandes livros, grandes clássicos, a gente fica lendo besteira em Instagram. Figurinha dos outros. Olha como a gente caiu o nível. Mas imagina um menino de 16 anos, um gênio, que ouviu a avó dele ver o Silvio Santos todo domingo. E por ele ser um gênio, na casa dele tem uma rocha. E ele começou a esculpir naquela rocha, dia após dia, a imagem do Silvio Santos. Não para adorar, mas para presentear a avó dele. E ele está lá, irmãos, ele consegue esculpir o Silvio Santos numa pedra. E fica idêntico. Aquele microfonezinho do Silvio Santos, o cabelinho do Silvio Santos, o menino é um gênio. Ele fez de uma rocha a imagem de um homem. A gente está diante de um grande feito, é ou não é? Isso fica famoso. Essa obra de arte fica famosa. Aí agora eu vou jogar uma figura lá embaixo. Aí vem uma menina que tatuou um coraçãozinho no braço escrito I love you. Irmão, coração é uma coisa bonitinha, não é? Aí a menina está lá e fica mostrando o braço. Ninguém olha para a estátua. Todo mundo olha, que coraçãozinho bonitinho, que tatuagem bonitinha, I love you, onde tu fez? Quem é o tatuador? Irmãos, até eu sei fazer um coração e escrever I love you. Você sabe escrever I love you? Depois você pesquisa como escreve. Eu sei desenhar um coração, eu não sei tatuar, mas chegar perto daquilo ali eu chego no papel. Eu pego lá, faço um coração, escrevo I love you, o artista. A diferença é que o dela está no braço, o meu está no papel. Mas se todo mundo, ao invés de olhar para aquela pedra, onde a figura do Silvio Santos está esculpida ali, por causa do menino, um talento, um gênio fez aquilo, ninguém olha para aquela escultura e começam a olhar para a tatuagem da menina. E falam, nossa, que bela tatuagem, onde você fez? Mesmo aquela imagem não falando, a presença dela ali exige admiração, porque ela tem valor. Porque tem trabalho, tem genialidade nela.
Se aquela estátua pudesse falar, ela diria assim: estúpidos! Vocês são uns malditos! Vocês não discernem mais nada, vocês se tornaram burros e estúpidos. Vocês dão valor para coisas que não têm valor. Eu estou aqui, eu tenho um valor imenso, porque esse menino de 16 anos, todo dia trabalhava em mim. Todo dia ele deu o suor dele, o amor dele, e ele colocou o Silvio Santos aqui de uma forma linda, e ninguém está atentando para isso. Eu sou uma obra de arte. Essa tatuagem aí é só uma estupidez bonitinha. Essa estátua seria soberba por dizer isso? A própria presença dela, irmãos, nem ela precisava falar, bastava eu chegar para dizer assim: vocês são tudo doido? Tem uma estátua, tem algo esculpido aqui por um menino de 16 anos, uma coisa belíssima, e vocês estão olhando para a tatuagem? Uma coisa belíssima. Aí o Elias começou a entender isso. Ele diz: meu Deus, isso está em tudo. Tudo que tem valor exige elogio, exige admiração. Não é só Deus, não, é tudo que tem valor exige essas coisas. Seja um quadro muito bonito, exige. Essa estátua estaria errada se o seguinte, ela estivesse dizendo: olhem para mim, eu tenho valor. Se por um lado agora eu colocasse uma coisa de um valor muito maior do lado dela, como por exemplo, se a gente estivesse diante de um grande computador, onde nesse computador estivesse acelerando um processo de crescimento do embrião, e a gente pudesse ver ali como começa a vir o primeiro dedinho, primeira mãozinha, aí todo mundo ia querer olhar o embrião. Pelo menos eu creio que, né? Como a vida, como que a mãozinha vai ser formada, o pezinho, aí vai acelerando a criança. Aí se a estátua fala isso, eu mesmo diria para ela: agora você cala sua boca, porque a gente está vendo a obra de arte de outro ser. A gente está vendo a obra de arte agora de Deus, que está formando a criança no ventre de uma mãe. Agora tem uma coisa mais valiosa. Então tudo que tem valor exige a admiração. Quando Deus diz: me adorem, prostrem-se a mim, não é que ele é soberbo, não é que ele é megalomaníaco, nada. É porque tem alguma coisa de estranha quando a gente não adora a Deus. Tem alguma coisa acontecendo quando isso não chama mais a nossa atenção. É para o bem da nossa própria alma isso. Quando ele chama essa atenção: olhe para mim. É para o bem da nossa própria alma, para que a gente não venha cair no esgoto. Ele está colocando os nossos olhos para o lugar certo. Eu sou a suprema beleza. Olha, se você não consegue me enxergar e não me adorar, a sua alma está com problema. Como um homem uma vez disse: uma alma que não adora e não canta está com sérios problemas. E essas coisas levaram o C.S. Lewis à adoração. Ele entendeu, ele falou: cara, Deus não é soberbo, não tem isso em Deus. Não é a gente que se tornou estúpido ao ponto de não olhar para Deus e não conseguir adorá-lo. A adoração deveria ser natural. Natural. A gente deveria estar andando e olhar para o céu e dizer assim: Senhor, tu és lindo demais. Pastor, como é que tu sabe que Deus é lindo se tu nunca viu? Irmãos, olha essa beleza que está aí. Olha o céu. Olha, não é possível que ele não seja realmente lindo. Então eu quero trazer aqui, colocar Deus como o ser supremamente belo diante de vocês, para que isso venha jogar ou fazer a alma de vocês se derramar diante do nosso Deus. É por isso que o salmista pede isso: aclame o Senhor todos os habitantes da terra. Olha o verso 2: prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Algumas traduções colocaram no lugar de prestem culto, colocaram o seguinte: servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Derek Kidner, um grande exegeta, vai dizer o seguinte: o trabalho não está desconectado da adoração, tá? A gente vem ao mesmo tempo aqui cultuar a Deus, adorá-lo, mas isso também é um serviço. A gente vem aqui trabalhar para o nosso Senhor. É um serviço que a gente faz diante de Deus, e não dá para desconectar a adoração desse serviço. Ele diz o seguinte: na prática, o louvor e a oração ficam mofadas no isolamento. Olha como isso é grave. Ah, eu adoro a Deus na minha casa. Ah, eu adoro a Deus. Olha, no isolamento, fora de tudo isso, fora do trabalho, fora do serviço, a sua oração e o seu louvor ficam mofados, ficam cheios de fungos.
É isso que acontece. Ele continua, e a atividade se torna estéril, nas mesmas condições. Por outro lado, se você vier para a igreja só com esse senso de trabalho e de ativismo, vai sofrer a mesma coisa. As suas obras também serão mofadas, serão estéreis, a linguagem que o Derek Kidney usa. A gente tem que unir isso. Eu venho com o Senhor com o serviço, eu estou disposto a servi-lo quando eu venho adorá-lo, e ao mesmo tempo eu estou disposto a cantar a beleza dele, a vir de coração aberto para dar a ele a honra e a glória que ele merece, de tentar derramar a minha alma diante dele. Então eu uno o serviço e a adoração. Venha com esse intuito. Venha sabendo que você vem trabalhar, que você vem para servir o Senhor. Se tiver que limpar uma coisinha, você está aqui. Se tiver que ajustar uma coisinha, você também está. Se tiver que melhorar um ambiente de culto, você também está aqui. Porém, na hora de engrandecer o nome do Senhor, você também está. E a gente une essas duas coisas. Eu sou um trabalhador / adorador. Eu sou um servo / adorador. Você também. Agora, irmão, por outro lado, ainda que o texto diz, entre na sua presença com cânticos alegres, a gente vem com alegria ao Senhor, ou deveria estar com alegria. Por outro lado, eu concordo com C.S. Lewis também. Ele diz, 99,999% da nossa adoração e do nosso culto a Deus, fracasso. Por que fracasso? C.S. Lewis diz o seguinte, porque a gente ainda não chegou na grande presença. O dia que a gente chegar diante dele, aí sim a gente vai poder dar 100% da nossa adoração a ele e não fracassar. Porque a gente ainda lida com as dores da vida, é ou não é? Eu sei que às vezes a gente vem para o culto com muita coisa na mente. E mesmo assim a gente vem para adorar a Deus, mas a gente ainda está lidando com o pecado, a gente está lidando com o sofrimento. A gente quer dar o nosso melhor para Deus, e eu sei que enquanto ou durante a minha adoração a Deus, a minha alma é satisfeita. Não tem esse processo de Deus dizendo assim, você me adora e eu não faço nada. Quando eu adoro, eu sou levado na presença de Deus, a minha alma é alimentada também. Eu já dei a ilustração da água para vocês em um dos sermões aqui. Eu bebo a água, quando eu bebo a água ela é engrandecida porque ela mata a minha sede. E nesse processo de admiração da água, quando eu estou com sede, também tem o processo da água matar a minha sede e eu ficar satisfeito em bebê-la. Com Deus é a mesma coisa. Porém, 99% da nossa adoração acaba fracassando por causa dessas coisas que a gente enfrenta na vida. Dor, sofrimento, pecado, cansaço. Isso vai nos levando ao fracasso de chegar a 100% de perfeição. Eu não sei se a gente ainda vai chegar por causa a gente não vai ter mais o pecado, mas Deus é infinito, a gente continua sendo finito, sustentado por Deus por toda a eternidade, mas com certeza será uma adoração pura e santa. E aí vocês verão o que significa essa adoração. Eu quero compartilhar algo para vocês. Eu aprendi com pastores antigos e eu quero que vocês aprendam e ouçam esse mesmo conselho que eu daria a vocês. Quando a minha alma, pastor, está meio abatida ou meio cansada, eu tenho dificuldade em adorar e orar. Eu sei muito bem. Quando a gente está com a alma cansada, por isso que tem louvor dizendo, a alma cansada vem já, né? Ou atribulado o coração. Tem esses louvores todos. Quando a nossa alma está assim, a nossa adoração fica mais deficiente ainda. A nossa oração, pode ver, fica deficiente também. Porque tem algo de errado com a nossa alma. Aí eu aprendi uma coisa, irmãos, às vezes é difícil adorar, e às vezes é difícil orar. O que eu aprendi? Antes, quando você estiver passando por isso, do seu momento de adoração, cante louvores a Deus. Comece a cantar louvores a Deus. Vamos pegar um exemplo, você quer orar hoje, mas a sua alma não está boa para orar. Deveria orar, justamente por não estar boa. Mas o que a gente faz? Por não estar boa eu não oro, não é assim? No nosso corpo físico a gente faz o contrário. Quando está mal a gente toma um remédio e tudo mais. Agora a oração, quando a alma está mal, a gente espera a alma melhorar para ir orar. Isso é errado. A gente precisa orar do jeito que a gente está. E um conselho, não estou conseguindo orar, cante louvores ao Senhor. Dobre o seu joelhinho lá no seu quarto, vai adorar o Senhor e comece cantando aquela canção que você gosta.
com aquela teologia finíssima que você gosta, que não tem nenhum errinho naquela canção. Não vai inventar de cantar canção maluca, não. Vai cantar aquela canção que toca a alma, aquela canção linda que toca na igreja, ou aquele louvor que quando é cantado, a sua alma se derrete, aí está de joelho, comece a entoar um hino. Cante o hino a Deus de joelho, porque isso tem o poder de afastar da sua mente as preocupações, o cansaço, porque quando a gente louva, a nossa atenção começa a estar voltada para o alvo do nosso louvor. Eu passei por uma experiência assim. Eu estava no escritório, Mateus. E aí eu falei, eu tenho que orar, mas eu não estou com vontade de orar, mas eu tenho que orar, mas eu não estou com vontade de orar. Eu tenho que orar, mas eu não estou com vontade de orar, mas eu tenho que orar. Aí ficou o dilema, eu tenho que orar, mas eu não tenho vontade, mas eu tenho que orar. Você deve passar pela mesma coisa, né? Sim ou não? Passa ou não passa? Ou não, você não passa? E aí eu dobrei o joelho, falei, agora eu já estou de joelho dobrado, mas eu não quero orar. Ah, mas eu já estou aqui. Pronto, já dobrei o joelho. O que eu fiz? Comecei a cantar louvores a Deus. Eu vou começar a cantar. Aí eu comecei a louvar. E comecei a louvar. E louvar. E aí, a minha mente saiu de todos os problemas. E a minha mente começou a cantar e a ver a Deus da forma como aquela letra da canção ministrava a minha mente. Lembra daquele louvor? Preciso de ti, diante do trono. Preciso do teu perdão, não é? Como terra seca. Vocês lembram disso? Aí eu comecei a cantar isso. Comecei a cantar. Aí a minha alma começou a se derramar diante do Senhor. Quando ela começou a se derramar diante do Senhor, aí eu comecei a orar. Aí eu comecei a chorar junto também. Eu falei, que bom que eu orei. Aí a minha alma começou a ser satisfeita. E se eu não faço isso? E se eu não canto os louvores a Deus? Aí eu comecei a beber um pouquinho da beleza de Deus naquele dia. Aí eu comecei a provar um pouquinho de como Deus é bom. Como é suave a presença dEle. Como é agradável cantar louvores a Ele. Isso tudo foi voltando em minha alma por causa dos louvores. Aí eu pude orar, eu pude adorar, e eu pude cantar mais hinos. Virou culto. Virou culto. Eu sozinho virou culto com Deus. Então com você é a mesma coisa. Preste culto ao Senhor com alegria. Entre na sua presença com cânticos. Como, pastor? Se eu tenho tanta demanda na minha vida, cante. Agora cante pensando no que você está cantando. É horrível quando a gente vem para a igreja e a gente está, preciso de ti, preciso do teu, e você não está nem pensando nisso, você só está mexendo os lábios. Quando você cantar isso, como terra seca, anseia por água, assim a minha alma, vou errar a letra, preciso, distante de ti, Senhor, essa parte não tem como errar, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. E aí você começa a pensar nisso. E aí a sua alma começa a ser alimentada. Então quando você estiver cantando na presença do Senhor, medite na letra. Quando, por exemplo, a gente canta aqui na igreja, a Ele a glória, irmãos, eu canto pensando na letra. A letra começa a pesar na minha mente. Eu não fico cantando da boca para fora. Eu canto pensando nessa teologia por trás do louvor, que é um texto bíblico. Quão insondáveis são os seus juízos e os seus caminhos, e aquilo ali começa a mexer com a minha alma. Então quando a gente estiver em culto, você sabendo que Deus é o mais belo que há, é lindo estar na presença dEle, é doce estar na presença dEle, mas por enquanto a gente está longe do Senhor no corpo, por enquanto o que a gente tem é o testemunho, é a palavra, e a gente vai trazendo isso para a nossa mente, e vai louvando, e vai deixando a nossa alma reagir. Entre na presença dEle com cânticos alegres. Como a gente precisa de alegria, irmãos. Como a gente precisa de alegria. É muito triste quando todos os irmãos estão abatidos. Cadê os guerreiros e guerreiras do Senhor? E outra coisa que eu estou convicto. A gente está deixando a tristeza dominar, porque a gente não pensa mais na glória. A gente precisa pensar na glória. A gente precisa voltar a entender que somos forasteiros aqui. Muitas das nossas tristezas é porque a gente queria construir o nosso castelo aqui e não está conseguindo. A gente queria alcançar
Aquilo que só na glória a gente alcançaria ou vai alcançar, agora, no já. E aí muita tristeza domina o nosso coração por causa disso. Seja um salário que você não queria receber, você queria algo melhor, isso te entristece. Seja uma saúde, que você queria ter uma saúde plena, mas você não tem, isso te entristece. Irmãos, você nunca mais terá problema de saúde em breve. É em breve. Você andará com Cristo em breve, mas a gente não pensa mais nisso. A gente pensa no aqui e agora. Ah, eu não casei, e agora? E estou viúva, e não vou casar mais, e não sei o quê. Coisas da vida, ó. Isso não pode pesar mais do que o futuro com Cristo. Você vai voltar a se alegrar quando você voltar a pensar em Jesus. Naquele grande dia que vai acontecer, é real. E aí você vai voltar a se alegrar, vai dizer, meu Deus, eu estou perdendo meu tempo com tanta bobeira, com tanta coisinha. Conte nos dedos. Quantos problemas de fato sérios você tem? Quantos de fato são sérios? Eu me arrisco a dizer que tem gente abatida e não tem nenhum problema sério. Nenhum problema sério. São probleminhas que ela não sabe lidar por falta de fé. Por falta de fé. Um pouquinho de fé já livraria você desses probleminhas. Um pouquinho de fé. Às vezes falta um pouquinho, olhar para o céu e dizer, meu Deus, um dia eu estarei frente a frente com essa beleza suprema, com esse ser supremo. Quem aqui na igreja já sentiu a presença de Deus? Irmãos, a presença de Deus é a maior delícia da nossa vida. É porque isso não acontece sempre. Mas tira pelo culto público, todas as vezes que Deus quis derramar a graça dele sobre a nossa igreja, foi uma coisa maravilhosa. Mas infelizmente isso não acontece sempre. Mas toda vez que ele diz, eu vou derramar mais graça sobre ele, aí você sente aquela presença do Senhor, você diz, eu nunca mais quero deixar de sentir isso. Aí passa 5 minutos, aquilo vai. Parece que é igual o monte da transfiguração, né? Pedro, Tiago e João. Aí o monte, tudo ali fica glorificado. O Senhor mesmo fica revestido de vestes brancas, glorificado, transfigurado. Aí aparece Moisés e Elias em glória. Aí Pedro diz, bom é esse lugar. A coisa era tão boa, irmãos, tão boa, que Pedro disse o seguinte, Senhor, vamos fazer tenda para Moisés e Elias. Ele queria ficar ali. Mas aquilo ali acabou, passou. Aí voltou tudo para essa vida. Aquele momento foi delicioso e marcante para Pedro e para os outros. É porque, infelizmente, isso não acontece sempre, mas isso vai acontecer sempre. As nossas igrejas precisam passar por um avivamento, tá? O que falta é avivamento. O que é avivamento? É quando Deus, de forma especial, resolve beijar a nossa alma. Essa é a minha definição. Um avivamento é como, de forma especial, Deus resolve dar um beijinho na sua alma. Mesmo você sendo macho igual a mim, Deus pode me beijar a hora que Ele quiser. Ele pode abraçar a minha alma e dar um beijo na minha alma. Isso é o avivamento, isso aviva a alma. Aí a gente sai dali muito forte. A gente já muda a nossa conduta, se arrepende de um monte de pecado. Aquilo que a gente errava, a gente não erra mais. Agora a gente vem para a igreja mais vibrante, diz assim, meu Deus, como que eu vinha daquela maneira, me arrastando igual um corcunda miserável. Agora eu já venho diferente, eu venho vibrando para a igreja, eu venho cantando hinos para a igreja. Eu chego na igreja e eu quero cultuar, eu quero saber qual é a palavra que Deus vai trazer no culto. Eu quero saber qual é a oração que os irmãos vão fazer no culto. Isso é um avivamento. E aí todo mundo que tem contato contigo sabe, eu estou tendo contato com alguém cheio do Espírito. Essa pessoa é cheia do Espírito, porque Deus deu um beijinho na sua alma. É por isso que avivamento não se marca. Eu não posso chegar aqui sexta do avivamento. Eu não sei. Aí vai ser muito frustrante. Eu marquei a sexta do avivamento e Deus não deu nada de avivamento. Mas o nome não era sexta do avivamento? Porque o avivamento não pode ser agendado por homens. Deus que sabe quando Ele envia o avivamento. É na hora que Ele quer, no dia que Ele quer. Mas quando Ele resolve fazer, irmãos, é uma das coisas mais deliciosas que existem. Busque. O fato de ser coisa de Deus não significa que você não deva pedir. Peça. Insista, Senhor, aviva minha alma. O pastor pregou isso, Senhor, dá um beijo na minha alma, Senhor.
Eu já creio em Ti, eu amo o Senhor, mas eu sei que uns são mais cheios do Espírito do que outros. Senhor, beija a minha alma, Senhor Deus, para que eu seja cheio da Tua presença. Dá um abraço aqui em mim, vem com a Tua presença mais forte. Aí você vai entender, que bobeira esse negócio. Não tem como não adorar a Deus quando Ele dá um beijo na tua alma. Tu diz assim, oh glória, aleluia Senhor, Tu és lindo. E eu dobro o joelho, e eu rolo, e eu caio no chão. Eu sei que alguns irmãos de outras igrejas estão ouvindo esses sermões no Spotify. Aí muita gente está me mandando mensagem. Aí agora que eu falei que rola, já vão me criticar. Fala, não, rolar não. Não estou falando para todo mundo sair rolando no culto, não. Mas é uma coisa tão linda, tão bela. Não tem como Deus dar um beijinho na tua alma e tu continuar assim. Com essa cara aí de quem chupou limão. Não tem como, não. Não tem como. Você vai chorar, você vai rir. E nem aquela unção do riso besta que fica todo mundo, não é isso não. É uma risada consciente mesmo. Não tem ninguém em transe assim, não. Aí, uma das marcas de que isso foi o Espírito Santo que te tocou, tu tem que abandonar o pecado. Você tem que odiar mais o pecado, é uma das marcas. Essa bobeira, essa maluquice que acontece nas igrejas aí o pastor continua roubando, os irmãos continuam fazendo muita... E não é nada de avivamento, não. Quando Deus beija a alma de uma pessoa, ela não ama mais o pecado. Não tem como. Ela quer se distanciar de tudo que desagrada a Deus. Porque o amado da vida dela se aproximou um pouco mais. Avivamentos, irmãos, sempre causam louvores. Isso eu peguei do Dr. Martin Lloyd Jones. Eu adaptei. Avivamentos sempre causam louvores, mas existem casos que louvores causam avivamento. O Salmo fala de louvor e entrar com alegria na presença de Deus. Isso é difícil? Pode ser. Mas sempre que Deus derrama um avivamento, louvores começam a surgir na igreja. E eu digo isso num sentido real mesmo. Pessoas começam até mesmo a compor músicas. Muitas canções que a gente canta veio de um coração avivado, que recebeu o avivamento do Senhor. Começa a surgir na igreja louvores. Os irmãos começam a compor, e músicas do céu. Parece que o Espírito Santo vem trazendo a Bíblia todinha, porque são músicas feitas de forma bíblica. Você diz, meu Deus do céu, tem algo de extraordinário acontecendo nessa igreja. Tem dons surgindo, tem canções surgindo, tem um monte de coisa. Essa igreja foi avivada. Aí o Dr. Martin Lloyd Jones diz o seguinte, porém, o país de Gales sofreu um período de esfriamento espiritual muito grande. Martin Lloyd Jones era galês. O país de Gales sofreu um período de esfriamento. Todas as igrejas frias no país de Gales. Um homem, chamado William Williams, um homem, compôs uma canção. E essa canção dele começou a ser entoada nas igrejas. E através dessa canção, de uma coisa tão poderosa que Deus fez na vida dele, as igrejas começaram a ser avivadas. E quando a igreja começou a ser avivada, todas as igrejas, as pessoas começaram a voltar para o culto. As pessoas começaram a orar mais, as pessoas começaram a louvar de uma forma mais vibrante. Aí o Dr. Martin Lloyd Jones diz o seguinte, todas essas igrejas cantavam de forma vibrante. Porque um louvor de um homem cheio do Espírito avivou toda a igreja. Aí a igreja pôde sentir o que é. Venham com alegria na presença do Senhor. Não é mais aquela coisa, como eu disse, igual o corcunda, com um peso gigante. Não, eu quero estar na presença do Senhor com os meus irmãos também. Eu também quero isso. Eu não quero só trabalho, trabalho e casa. Eu quero Deus na presença dos meus irmãos. Porque quando a gente é avivado também, a gente ama mais a Deus e mais os irmãos. Mais a Deus e mais o próximo. Essas coisas ficam latentes em nossa vida. Um povo cheio do Espírito Santo vai causar louvores a Deus, como um homem apaixonado fazendo uma serenata de amor. Não existe mais serenata de amor, né? Mas a cena da serenata está na nossa mente. Não é isso? Aquele jovem que queria conquistar uma moça e ele ficava na janela dela, né? Cantando. Irmãos, só faz serenata ou quem é falso e canalha. Ele é só um canalha ali. Ou porque ele realmente está com a alma enamorada por essa menina. Ou realmente, ele fez uma música para ela. Aí ele vai na porta da casa dela, chama ela pela janela e começa, meu amor,
você é a razão da minha vida. Ou ele é um canalha, ou ele de fato está completamente apaixonado pela menina. Falta isso da gente com Deus. Senhor, o quê? Aparece na janela. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas. E Deus está na janela. O saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis. E Deus está na janela. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, porque ele está na janela. A ele a glória. Cante. A ele a glória. A ele a glória. Para sempre, amém. Para sempre, amém. E Deus na janela e a gente fazendo uma serenata de amor para o nosso Deus. Somente uma alma enamorada, uma alma apaixonada faz isso. A igreja do Senhor precisa voltar a ter alegria na presença de Deus. Amém? Amém. Precisamos buscar isso. Não deixe isso nas costas de um só homem, não. Puxe isso para você. Pastor, eu estou contigo, vamos buscar um avivamento juntos, vamos orar juntos, estaremos juntos no culto, você não está sozinho. Vamos buscar, eu estarei com você, eu não serei um desânimo, que tu olha e fala assim, eu estou indo, e tem alguém, fala assim, meu Deus, acho que eu vou voltar também. Aí quando eu estou indo, aí a pessoa, bora, vamos ou não vamos, vamos. Aí a gente vai junto, aí vem mais um, bora, eu estou contigo, bora. E a gente começa a estar cada vez mais se deliciando na presença de Deus. Isso pode ser buscado. John Piper diz o seguinte, é uma luta pela alegria. Não jogue a toalha, lute para ser alegre. Não, pastor, eu aprendi que crente tem que sofrer. Onde? Cuidado com a teologia da miséria. Não, pastor, o crente tem que ser miserável. O crente tem que andar assim. Ó céus, ó vida, ó céu. Eu sou um miserável pecador. Por que eu sou isso? Não há um justo sequer, eu sou o pior de todos eles. Pegando a fala de Paulo. Paulo era um homem alegre, se você não sabe. Aí pega uma frasezinha e fica, ó céus, ó, meu Deus do céu. E o Salmo, e Paulo em Filipenses, alegrem-se no Senhor. Outra vez direi, alegrem-se. Como que o crente tem que viver triste? Como? É óbvio, se eu estou lidando com Jó, alguém que perdeu 10 filhos, eu não vou falar, alegre, não vou falar isso. Não vou falar isso. Cada um no seu contexto, eu sei disso. Mas como eu disse, a maioria de nós tem só probleminha. Só probleminha. Então a palavra do Senhor é oportuna, eu vou me alegrar em Deus e a partir desse culto, pastor, desse culto, eu vou começar a ser uma pessoa mais alegre, porque eu vou buscar a Deus. Os salmos, tem uns salmos que diz assim, abra os meus olhos para eu ver as maravilhas da tua lei. Porque a palavra do Senhor é maravilhosa. Porque às vezes os nossos olhos estão fechados. Aí o salmista ora, abre os meus olhos. Aí você vai começar a orar, abre os meus olhos, Senhor, para eu ver a maravilha, para eu ver como o Senhor é maravilhoso. Aí você vai orar, é uma luta, você vai lutar por isso. Eu quero entrar na presença do Senhor com alegria. Uma outra coisa é importante, irmãos. A nossa religião não é uma religião que fica massacrando as pessoas, não, tá? Não é, de maneira alguma. A nossa religião é uma religião da alegria. Não é uma religião que você tem que subir uma escadaria de joelho porque você prometeu. Não é isso. A gente não faz isso. Você tem que ficar se chicoteando até sangrar para as divindades. A nossa religião não é essa. A nossa religião é uma religião onde o Deus Criador nos chama a estar satisfeito nele e alegre. Não é penoso.
Então grave os conselhos que eu dei para vocês hoje. Grave os conselhos. Eu já estou caminhando para o final. Olha o verso 3. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Reconheçam aqui, saibam que o Senhor é o nosso Deus. Eu sei, você sabe também, né? Ele é o nosso Deus. Ele nos fez, você sabe disso ou não? Sabe? Ele nos fez. Eu sei. E ainda somos dele. Ele nos fez, nós não nos fizemos. Ele nos fez. E somos dele. E ele não é só esse criador. Nós somos o povo dele, um rebanho do seu pastoreio. Olha que coisa linda. O Rei da Glória, ele me fez. Aí ele formou um povo, somos dele. E ele se tornou o pastor desse povo. O Senhor da Glória é o meu pastor. Salmo 23, um salmo belíssimo. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ou, na linguagem mais antiga, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha só. Ele me faz andar em verdes pastos. Guia-me a águas tranquilas. Revigora a minha alma por amor do seu nome. Olha o que esse pastor faz com a gente. Ele me leva a pastos verdejantes. O Senhor, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua luta. O que eu sei é, o seu pastor vai levar você para pastos verdejantes. Ele vai te conduzir a águas tranquilas. Saiba disso. Nós passamos por vales, e esse próprio salmo diz, ainda que eu ande pelo vale. Que vale? Da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me protegem. Cuida de mim, mesmo que eu estou num período difícil da vida, Ele está lá. Quantas flechas não me acertaram no período difícil da vida, porque Ele estava lá com o cajado tirando cada uma delas. Não, já está penoso, isso aqui não vai pegar ele não, nem isso aqui também não. É só até aqui, não vai passar disso aqui também não, porque eu estou com ele. Ele está junto no vale. Agora, mas não é noite de eu falar do vale, é noite de eu falar de pastos verdejantes. Diz assim, Senhor, me leva para pastos verdejantes. Me leva para isso, me leva para águas tranquilas, Senhor. E revigora a minha alma. Ele é o meu pastor, e esse pastor não falha. Ele não falha. Pode ser num dia em que nada está indo bem, o meu pastor está lá. E saber disso é maravilhoso, porque a gente não pode reagir como quem não tem esperança, irmãos. O crente não pode reagir como um ímpio. Paulo disse isso aos Tessalonicenses. Olha, vocês não podem estar como aqueles que não têm esperança. Vocês têm esperança, a esperança da glória, vocês sabem disso. O crente não pode se comportar como um ímpio em dias difíceis. Em dias difíceis eu preciso olhar para a minha alma e dizer, calma, alma, o teu pastor sabe. Ele sabe tudo o que está acontecendo e ele cuida de ti, ele sabe. Ele nos fez, somos dele, somos seu povo, o rebanho do seu pastoreio, do seu cuidado. Eu estou no rebanho do Senhor. Vocês já tiveram alguma alegria na vida? Eu tenho memória de quando eu era criança e eu chegava próximo da praia, quando a gente atravessava a pista e botava o pé na areia. Aí os nossos responsáveis, os nossos pais deixavam a gente sair correndo para a água, né? E era uma alegria quando a gente via a areia, já corria e já pulava na água. Hoje em dia eu vou à praia e não quero mergulhar, não. Quero ficar só na areia. Mas criança é uma alegria. Ou quando entra num parque, você sai correndo e pulando. A nossa oração precisa ser assim, Senhor, me leva para o ambiente, na minha alma, onde se pareça com isso que o pastor falou. Uma criança que atravessou a estrada agora está vendo a areia e Deus disse, vai, alegre-se, corra.
Eu sou o pastor e eu estou guiando vocês. Agora é a hora de você estar em pastos verdejantes e em águas tranquilas. Ele faz isso, tá? Eu sei que a sua vida você já fez assim, mas quando você fez assim, foi o seu pastor que te levantou. Foi o Senhor que te levantou. Eu estava ouvindo uma entrevista de um médium chamado Gilberto Bacaro. Ele é um médium muito conhecido, ele lida com espíritos. E nessa entrevista ele disse o seguinte, olha, esse negócio de espiritismo é perigoso, ele disse. Até o kardecismo é perigoso, tem muita gente procurando isso, porque quer se dar bem na vida. E ele disse, olha só, vou fazer uma pergunta. O entrevistador, quantos espíritas macumbeiros você conhece que se deu bem na vida? Aí o entrevistador ficou pensando, eita, quantos você conhece que se deu bem na vida? São poucos. A maioria se lasca na vida, porque mexer com o espírito é perigoso. É esse famoso encosto, são esses demônios que eles chamam de obsessivos, né? Que grudam na pessoa ali, vai acabando com a vida. Isso é perigoso. Quantos macumbeiros você conhece que são prósperos? Quantos? Só se lascam na vida. Pelo que eles fazem, eles deveriam estar, mas não estão. São poucos. Agora eu digo o seguinte, somos todos crentes aqui, não é? Todos vocês estão bem, todos. Todos vocês estão bem. É porque a gente não está mais agradecendo. Por que eu estou falando disso? Verso 4. Entrem por suas portas com ações. É um salmo da gratidão. Todos vocês estão bem. Às vezes eu olho aqui em dia de culto e falo, caraca, quanto carro, eles têm até carro. Eles têm até carro. Eles têm filhos e os filhos estão bem, são saudáveis. Até os mais pobres estão recebendo os benefícios que eles precisavam do Estado, estão se aposentando, estão encostando. Até eles. Estão todos bem, todos servem ao Senhor. Cadê as ações de graça da gente? Qual foi a última vez que você entrou nesse culto com ação de graça no coração? Hoje eu vou louvar a Deus porque eu quero agradecer pelo bem que me tem feito. Só reclama. Eu tiro por mim. Eu já disse para vocês, eu tenho um problema. Desde criança eu bato minha cabeça. Não sei se é grande. Desde criança eu bato minha cabeça nas coisas. Eu já contei para vocês que eu bati minha cabeça na quina da escada. Né? Da outra vez, agora eu bati na grade. Subi na escada e tem uma grade, né, dona Adriana, ali? Na janela, e eu vim subindo e eu vim dando de lado, né? Para a direção da parede. E eu vim, pau! Sentei a cabeça que fez um barulho que a Andressa até falou, o que houve? Eu falei, não. Nossa. Aí eu falei, minha filha, que pancada. Eu fiquei tonto, eu falei, vê se abriu. Aí tava um sanguinho aqui, ela, ai meu Deus, tá sangrando. Eu falei, calma, Andressa, tá sangrando como? Tá sangrando como? Ela, não, tem uma gotinha de sangue. Eu falei, ah, tá. Ela, tá doendo? Eu falei, tá doendo. E qual é a vontade? Fala assim, droga de grade, Senhor. E é a grade que protege a casa. A gente é dado a reclamar por quê? Eu falei, ainda bem que aquilo não afundou na minha cabeça. Senhor, obrigado. E eu pensando sobre ações de graça, há pouco tempo eu peguei eu almocei, e eu já preguei isso para vocês uma vez, né? Que o grande teólogo de Genebra, o teólogo francês João Calvino, ele disse o seguinte, vocês pararam para pensar? Eu já disse isso para vocês, que até o tempero da nossa comida, Deus que fez para o nosso deleite, porque Deus não come, Deus não almoça. O tempero, aquela feijoada bem gostosa, aquela picanha que a gente come uma vez no ano, né? Mais ou menos. Aí você saboreia aquilo. Irmãos, quem deu o sabor para as coisas? Foi Deus. Aquele ovo frito com manteiga, com salzinho. Quando você bota, não é para sua satisfação? Aí eu refletindo isso, eu estava numa mesa e eu comecei só a agradecer a Deus. E quando eu comecei a agradecer a Deus,
eu senti a minha alma saltando em agradecimento a Deus por tudo que Ele tem me dado. Eu falei, meu Deus, a gente está deixando muita coisa passar. Para que eu ficar lembrando da cabeçada que eu dei na grade, sem propósito nenhum para a vida? Não mudou nada na minha vida. Para quê? E agradecer. Eu te agradeço, Senhor. A gente já passou por tanta aprovação, mas quantas delícias o Senhor tem nos dado e a gente não tem visto. Entre nas portas do Senhor com ações de graça, em seus atos com louvor. Você consegue louvar a Deus pelos benefícios que Ele tem feito na sua vida? Você consegue agora olhar e observar essas coisas e falar, eu serei mais grato ao Senhor. Vamos parar de vir para a igreja no automático, irmãos. Vamos parar com esse negócio de vir no automático. Eu vou lá bater um ponto, eu vou no automático. Não, eu não vou no automático. Eu quero ir, porque eu também quero agradecer. Mas agradece no seu quarto, eu sei, eu agradeci no meu quarto. Mas agora tem um culto a dele. E ele determinou que esse culto é feito em público, com um povo, porque quem vai para o céu é um povo. Vocês já leram o Apocalipse? Miríades e miríades de almas louvando o Senhor, todos juntos. Miríades e miríades de anjos, todos os seres do céu, todos os seres da terra, todos os seres debaixo da terra, diziam, digno é o Cordeiro, digno, todos juntos. Esse salmo aqui, entrem, é um salmo para o povo, com ações de graça. Para de vir no automático, pelo amor de Deus. Para de vir no automático. Não é a nossa tradição, mas é a tradição de alguns outros irmãos protestantes. Sempre que eles entram na hora do culto, eles dobram o joelho ao Senhor, porque aí eles já começam a lembrar que eles estão em culto. Não é um mandamento bíblico isso não, mas vocês, pelo menos isso, entrem aqui para cultuar, já entrem orando. Senhor, abençoe esse culto. Fale conosco, Senhor. Senhor Deus, abra minha alma para que a minha alma venha te louvar. Eu sou grato a Ti por tudo que o Senhor fez. Eu te prestarei um culto, Senhor Deus, que há muito tempo que eu não tenho prestado. Hoje eu vou olhar para o Senhor e dizer, o Senhor é bom. Eu te agradeço, Senhor. Entrem pelas portas do seu santuário com ações de graça e em seus atos com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome. Vocês imaginam se a mulher Ciro Fenícia entrasse por essas portas agora e soubesse que tem uma igreja cristã aqui? Vocês lembram da mulher grega? Aquela mesmo que o texto diz lá em Marcos que Jesus estava na região de Tiro e Sidom. E ele entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse. O mestre estava se escondendo. Não queria que ninguém soubesse. Mas o texto diz, não foi possível guardar esse segredo. Até que uma mulher, Ciro Fenícia, ouvindo que ele estava lá, caiu aos seus pés e disse, Senhor, eu rogo a Ti que o Senhor expulse o demônio da minha filha. Marcos escreve o espírito imundo, que o Senhor expulse o espírito imundo da minha filha. Aí Jesus disse para ela, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus estava trabalhando para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela era grega. Ela era de outro povo. Aí ela diz assim, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa das crianças. Aí o Senhor disse para essa mulher, por causa desta resposta, olha só, o demônio já deixou a sua filha. Eu fico lendo esses textos e falo assim, como é que é isso aí? Qual é o macete? Porque não é fácil assim não. Eu já vi gente endemoniada. E eu não tinha muita instrução uns anos atrás, eu fiquei discutindo com o demônio, Naldo. E eu, enquanto eu discutia com ele, ele não saía não. Aí depois que deu start, para de discutir, que tá batendo boca com ele, por quê? E não é tão fácil assim não, às vezes a guerra é travada, é uma batalha travada, não é tão fácil. Aí eu vejo um texto, num diálogo de Jesus com a mulher, não é os diálogos de Platão, do filósofo não, é um diálogo de um ser sábio
e poderoso, é um diálogo com poder, porque a divindade está ali. Aí ela cai aos pés e começa um diálogo. Ele diz, por causa desta resposta, o demônio já... Meu Deus, o texto começa, eu quero que o Senhor expulse. Expulsar é chegar com autoridade e arrancar e tirar. É um valente chegando, expulsando o outro valente. É o mais valente expulsando um valente. É chegar e expulsar mesmo. Ele simplesmente, ele nem disse, demônio, sai! Não. Ele olhou para ela por causa da sua resposta. O demônio já deixou a sua filha. Nossa! A Bíblia fala que ela foi embora. E ele encontrou a menina repousando na cama. Porque o demônio já a deixara. Quanto tempo aquela menina não tinha paz, hein? Quanto tempo? Porque o livro de Marcos deixa claro, ela estava repousando. Ele quer passar a mensagem de o Senhor deu descanso à alma daquela menina. Por causa da mãe dela, que lutou por ela. Essa mulher tem motivo para agradecer? Ela era de Israel? Ela era de uma região que servia a outros deuses. Mas ela não pede a outros deuses. Ela descobre que Jesus está na região de Tiro e Sidom e ela vai até Jesus. Qual era o lógico? Ela ia aos demônios dela, não é? Não, ela não vai falar com os deuses dela. Ela foi ver o Nazareno. Ela ouviu que ele estava lá, caiu aos pés dele. Por causa dela, o demônio deixou a filha. Agora, imagine essa mulher entrando num culto aqui. Você acha que ela entraria igual a gente? Ela entraria aqui. É aqui que vocês adoram Jesus? O que sarou a minha filha? Sem nem dar ordem. Ele só disse, já deixou. E aquele ser combativo, que é um espírito imundo, foi embora. Como ela louvaria? Me explique, como ela cantaria louvores aqui? Como essa mulher cantaria louvores? Qual seria a forma que ela lidaria? Eu tenho curiosidade, eu queria ver. Eu queria saber. Porque eu aprendi na Bíblia que quanto mais tu é perdoado, mais você ama. E a gente pode usar essa lógica. Ela recebeu um grande presente do Senhor. Como ela lida agora com esse Deus? Verso 5, eu acabo aqui. Pois o Senhor é bom, e o seu amor leal é eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. O Senhor é bom, o amor dele é leal, e a fidelidade dele permanece por todas as gerações. Mais uma vez eu quero citar o Salmo 23. Eu sei que a bondade e a fidelidade me perseguirão todos os dias da minha vida. E eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Isso é muito sério, irmãos. Eu sei que a bondade do meu Deus vai me acompanhar, e a Bíblia diz, todos os dias. Não é uma semana sim e outra não. Eu sei que a bondade e a fidelidade me seguirão ou me perseguirão todos os dias da minha vida. Crente, todos os seus dias se passam debaixo da bondade do Senhor. Todos eles. Não tem um dia sequer que a bondade e a misericórdia não me seguem. Elas me seguem todos os dias da minha vida. É por isso que todos os dias eu digo, obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus. Obrigado, Senhor, obrigado por isso, obrigado, Senhor. Em tudo dai graças, diz as Escrituras Sagradas. Deus não abandonou você, a misericórdia dele te cerca como um muro forte. Ele está com você, porque você é ovelha do rebanho dele. Você é crente igual a mim. Uns mais, outros menos, mas somos crentes e somos do mesmo rebanho. Todos os nossos dias se passam debaixo da fidelidade e do amor leal do nosso Deus. Hoje foi o dia que Deus me amou. Hoje. Ontem foi o dia que Deus me amou. Ano passado Deus me amou. E amanhã Deus vai me amar amanhã. Porque é para todos os dias.
As misericórdias se renovam todos os dias. Hoje e amanhã. É isso que diz o Salmo. Agora, o que a gente vai fazer com isso? Irmãos, vamos deixar de ser lerdos espiritualmente. Vamos deixar de ser lerdos. Esse mesmo médium que eu citei, ele disse que quando ele começou a iniciação dele nessa religião, ele tinha um ritual para seguir de todos os dias, que o mestre espiritual dele passou para ele. E era um ritual que durava 1000 dias. Quanto dá 1000 dias? 3 anos, né? Um pouquinho mais. E ele diz, foram 3 anos, 1000 dias, sem cessar o meu ritual. Aí eu ouvi aquilo ali, eu falei, oh Deus. Na mesma hora eu falei, Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Um médium, todos os dias, tirava 20 minutos para fazer o ritual dele, não falhou um dia. Não falhou um dia. E tem dia que a gente falha em buscar o nosso Deus. A nossa geração tem sido uma geração lerda espiritualmente falando, lenta espiritualmente falando. É uma geração que não consegue nem orar todos os dias. Nem orar, a coisa básica, não consegue orar todos os dias. Isso é um absurdo, irmãos. É uma geração que vê um sacrifício ir para o culto. É uma coisa tão boa, mas é um sacrifício, uma coisa... Que Deus nos desperte para que a gente veja que a nossa adoração pode melhorar muito. Muito, 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 muito. E que Deus derrame um avivamento em nossas vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Curve suas cabeças. Senhor Deus, que essa palavra não seja jogada fora. Muitos crentes têm ouvido pregações e jogado fora, Senhor, no mesmo instante. Que a gente guarde essa pregação como um prato de comida oferecido a quem tem fome. Que a gente agradeça pelo culto, Senhor, que a gente ofereceu a Ti, mas ao mesmo tempo o Senhor derramou sobre nós a Sua bondade. Nos tira, Senhor, dessa lerdeza espiritual. Abra os nossos olhos para a gente ver a Tua maravilha, Senhor. Que o Teu povo dessa igreja não desanime, Senhor. Revigora a alma dos meus irmãos hoje, Senhor. Revigora o cansado, Pai. Senhor Deus, dá vigor à fé. Senhor Deus, dá vida à fé dos meus irmãos, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos encha, Senhor Deus. Senhor Deus, quando um homem, Senhor, ele se embriaga e ele fica dominado pelo álcool, Senhor, ele faz coisas por causa do álcool. Coisas ruins. Mas a Sua igreja, Senhor Deus, quer estar cheia do Teu Espírito. E o Teu Espírito, Senhor, vai nos levar a fazer coisas maravilhosas, Senhor. Então nos desperte, ó Pai. Tu és o nosso Deus e nós somos Teus. O Senhor é o pastor desse rebanho. Guia, Senhor Deus, os meus irmãos e as minhas irmãs para mais perto de Ti. Eu termino a minha oração pedindo, leve todo esse povo para descansar em pastos verdejantes, para se alegrar em águas tranquilas. Nos dê esse momento, Pai. Dê descanso à alma de alguns irmãos aqui. E leve todos a se alegrar em Ti, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Fique de